meu nome é Aline, eu sou médica, professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professora da disciplina de Geriatria e Gerontologia, e a pedido da TV Caatinga a gente vai fazer uma explanação sobre a saúde mental dos idosos nesse período de pandemia. Estamos vivenciando uma época única, né? Novidade para todos nós, enquanto profissionais e enquanto cidadãos, não é? Tivemos que mudar a logística social de nossos convívios familiares e pessoais, e a gente está precisando readaptar algumas coisas, porque a gente está precisando, de fato, proteger uma fatia da nossa população, que é a fatia dos pacientes que são do grupo de risco. Nesses, a gente inclui os idosos. Os idosos, por serem do grupo de risco, eles merecem uma atenção especial, né, de todos nós, para que a gente, ademais do distanciamento social e do isolamento que está sendo recomendado, haja um trato com a saúde mental dessas pessoas para evitar que elas tenham complicações adicionais a isso. Vocês imaginam que estamos vivendo uma época que para os idosos representa ansiedade, representa medo, não é? Medo de perder seus entes queridos, representa angústia e também pode estar desencadeando em algum deles o sentimento de solidão. E a gente precisa trabalhar com essa premissa porque a gente ainda não sabe como vai se dar o comportamento da Covid. O que é que se espera, né? O paciente idoso, ele tem uma perspectiva de vida diferente da nossa. A gente precisa, em princípio, particularizar o cuidado ao idoso conforme o que a gente conhece dessa pessoa ao longo desses tantos anos de vida. Muitos idosos que a gente até vê alguns relatos na internet que estão saindo, que estão teimando, né? Porque o idoso é teimoso, mas muitas vezes não tem relação exatamente com teima, né? O paciente idoso, ele tem um tempo diferente do nosso. Ele já viveu a vida dele, né? Alguns idosos, muito idosos, octogenários, não entendem mais essa necessidade de preservar a saúde para ter, né, muito mais anos de vida. Então, eles entendem que essa privação da vida nesse momento é uma perda de tempo muito grande para eles. Então, é preciso ter muita empatia, é preciso ter muito carinho, é preciso ter muita atenção com esse grupo, para poder a gente não julgar de uma forma, né, extremamente agressiva frente a uma necessidade que deles é diferenciada. Então, estratégias para a gente combater a solidão, não é? Isso aí existem e muita gente já está usando, inclusive, né? Que utilizar a rede social, interagir à distância. O isolamento social não precisa significar necessariamente solidão, afastamento, né? Então a gente pode procurar alternativas de estar se fazendo um revezamento com a família, que antigamente talvez não se fizesse, mas de modo a estar preenchendo essas lacunas desses idosos, né, de uma forma mais completa, né? A gente não pode deixar que essas pessoas adoeçam. Então, a maior arma que a gente tem hoje é o isolamento social, é o distanciamento social. A gente não tem ainda uma vacina, a gente não tem ainda um tratamento específico desenvolvido para salvar a vida dessas pessoas, então a gente precisa, de fato, cuidar dos pacientes idosos. Os nossos idosos são a nossa história, né? Eles são o que representa a nossa família. Então, a gente precisa cada vez mais buscar o valor que esses idosos têm dentro desse panorama familiar. A sugestão que a gente dá, enquanto profissional de saúde, é que não permitam que essa situação de estresse toda seja direcionada ao paciente idoso, seja levada para ele de uma forma muito ostensiva, né? Algumas notícias, algumas reportagens, algumas informações não são necessárias serem dadas aos pacientes idosos. Então, trabalhe a saúde mental deles com atividades que possam melhorar a interação com o mundo. Então, filmes, séries, música, jogos, existem várias outras alternativas, mas de modo que os pacientes possam vivenciar de uma forma melhor, né, essa fase de distanciamento. Visitas, infelizmente, não devem ser recomendadas, né? A gente sabe que o próprio sapato pode trazer vírus, né, do meio externo para o meio interno, para o meio domiciliar.
Pacientes assintomáticos, né, ou oligossintomáticos, quer dizer, com poucos sintomas, eles podem ser transmissores, vetores da doença. Então, a gente não tem exatamente como dimensionar quem está apto a entrar na nossa casa ou não. Como a gente ainda não sabe tanto sobre a doença, é tudo muito novo, é preciso que a gente trabalhe um pouco com o que temos, né? E o que temos é a necessidade de distanciamento independente da apresentação de sintomas. Então, as visitas não são, nesse momento, o ideal, mas se houver, se alguém frequentar o mesmo ambiente que o idoso, que use máscara, né? Aquela máscara caseira, ela tem uma comprovada proteção, né? O idoso também pode utilizar máscara, né? Não entrar em casa com a roupa da rua, não entrar em casa com o sapato da rua e manter, mesmo dentro de casa, um distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Mas, reforçando, esse momento não é um momento de se pensar em visitas, porque a gente não pode expor o paciente idoso a esse risco adicional. Também é importante a gente salientar que existem idosos que eles moram sós, né? O idoso com a idosa, ou o idoso sozinho. Então, é um momento também da gente pensar em solidariedade, em se deixar à disposição dessas pessoas idosas, né, para a gente estar fazendo atividades que possam minimizar a necessidade deles saírem nas ruas e a gente poder ajudar essas pessoas a passarem por esse período. A gente pensa muito no idoso, que é nosso parente, mas vamos pensar no idoso enquanto um ser social, né, alguém que está ali convivendo em sociedade com todos nós, alguém que representa também uma fatia importante da nossa sociedade.